Muito bem. O tema dessa aula desse mês é perennialismo e tradição. Né? Entenda-se, perennialismo e tradição católica, tradição apostólica. Vou introduzir, explicando aqui o termo, né, o conceito, de uma maneira introdutória. Perennialismo tem a ver com uma ideia de que todas as chamadas grandes religiões da humanidade têm um fundo comum, um fundo metafísico e teológico comum. Elas seriam distintas exteriormente, teriam cada uma delas seus ritos, suas liturgias, seus mandamentos, seus sacerdócios, enfim, teriam externamente ou exotericamente seriam todas distintas, mas internamente ou esotericamente, esotérico aqui com S, o outro com X, seriam todas confluentes numa mesma e única tradição chamada perene, daí perennialismo, uma mesma tradição perene. Segundo os perennialistas, essa tradição ela remonta a nosso primeiro pai, a Adão, seria a tradição adâmica que teria sido transmitida ao longo de todas as gerações históricas, ao longo de todas as eras, de todos os povos, e ela ficaria restrita a um grupo de pessoas mais iluminadas, os supostamente místicos de cada religião, enquanto que o povo, né, das diversas religiões, os leigos, teriam apenas o acesso a uma religiosidade mais externa e distinta, né? Nós teríamos visões religiosas distintas do ponto de vista exotérico e uma mesma religiosidade do ponto de vista esotérico. O problema é que essa visão é falsa. Essa visão é falsa. Não há uma mesma tradição teológico-metafísica no fundo ou no interior das grandes religiões da humanidade. Uma coisa é o monoteísmo da criação, outra coisa é o panenteísmo, do qual eu falei na semana passada. Uma coisa ainda distinta e difícil até de qualificar seria a visão budista da realidade, por exemplo, que alguns costumam qualificar às vezes de nihilista, outros tentam dizer que também é panenteísta. Uma outra coisa ainda diferente seria a visão do taoísmo, né, que numa certa dimensão é um dualismo de dois princípios complementares, mas também pode ser visto numa outra dimensão como um panenteísmo também, se você considerar o que eles chamam de tal indiferenciado. Enfim, não existe uma única estrutura metafísica ou teológica nas diversas religiões. Uma coisa é que a estrutura da realidade seja a mesma para todos, ok? É verdade, claro. Há uma única estrutura da realidade, uma estrutura metafísica, uma estrutura teológica, que é a mesma para todo mundo. Outra coisa diferente é que as diversas religiões, não só do ponto de vista exotérico, mas do ponto de vista dos grandes, das pessoas, dos fundadores, né, dos considerados místicos das religiões, que eles todos tenham chegado à mesma visão das coisas. Não chegaram. Esse é o grande equívoco do perennialismo, dessa ideia da tradição perene. Não há uma tradição perene idêntica no fundo das grandes religiões da humanidade. Não há. São tradições diferentes. E a única tradição que é divina, revelada, é a tradição católica, a tradição apostólica. As outras tradições são tradições humanas, com seus erros, evidentemente, não existe erro absoluto, né? As diversas tradições religiosas vão ter em algum nível, alguma semente do verbo, como se fala, né? Mas não são estruturas metafísicas verdadeiras, corretas, né? A ideia do perennialismo é uma projeção da visão hinduísta
em todas as religiões. O hinduísmo, sim, né? Ao menos na sua visão mais sofisticada, no brahmanismo, tal como a gente pode, por exemplo, ler no Bhagavad Gita ou no Vedanta, né? na Joia do Discernimento de Shankara. Aí sim, aí existe uma visão panenteísta, e essa visão panenteísta que eu expliquei na última aula, o que é o panenteísmo? É a ideia de que uma primeira divindade emana a sua essência, e essa essência ela é uma espécie de interface entre a divindade, geralmente impessoal, e o mundo e as almas. Né? Essa essência divina emanada, esse primeiro emanado, ele acaba sendo o fundo do mundo e o fundo das almas espirituais. Né? Por exemplo, o Atman na tradição hinduísta. Na tradição neoplatônica, o intelecto ser de Plotino e demais autores neoplatônicos. Eles... esse primeiro emanado, então, ele é ao mesmo tempo algo que tem a ver com a divindade e ao mesmo tempo algo que tem a ver com o mundo. Vejam que o panenteísmo não é uma visão muito mais sofisticada, muito mais interessante do ponto de vista metafísico do que o panteísmo, um panteísmo tosco que confunde simplesmente a substância do mundo e a substância de Deus. O panteísmo é uma confusão mais fácil de perceber. Né? O mundo não é Deus. Deus não é o mundo. O panenteísmo diz: Deus é o mundo pelo fundo do mundo. Okay? E há uma grande confusão em muitos católicos, até que são estudiosos, mas que não dominam muito bem os meandros da metafísica e os meandros da teologia, uma grande confusão entre a presença conservadora de Deus no fundo das coisas, aquilo que se diz lá em Atos dos Apóstolos: nele somos, nos movemos e existimos. Muitos panenteístas dizem: tá vendo? Os cristãos, a Bíblia fala que Deus é o fundo das coisas. Não, Deus está no fundo da realidade, está no fundo da alma. Como diria Santa Teresa de Jesus, ela está na sétima morada, Deus está na sétima morada do Espírito, à espera do ser humano. Né? Ou como diria Santo Agostinho nas Confissões, Deus é o mais íntimo de mim mesmo. Não porque ele seja uma parte, a mais íntima parte minha, mas porque ele está presente no meu espírito, na parte mais íntima de mim, que é o espírito. Né? Então, Santo Tomás fala na Suma Teológica, questão 8ª, Deus está presente no mundo, Deus está presente nas coisas criadas como sua causa, né? Pelo seu poder e como sua causa. Né? Inclusive, Santo Tomás vai dizer: Deus está presente, inclusive no inferno, mantendo no ser as criaturas condenadas. Né? Mas o modo de presença de Deus na alma do justo, na alma do santo, é aquela presença que é conhecida e amada, ou seja, no justo, no santo, Deus não está apenas presente como seu fundamento conservador, como seu criador, mas está presente como um amigo. Né? Como um amigo com o qual a pessoa tem uma relação de comunhão. Mas e a participação do ser divino? Não significa isso que os panenteístas dizem? Não significa. A coisa é sutil, mas espero que seja clara a explicação. Quando Deus cria, ele participa o ser às criaturas. Ok? Nas processões trinitárias, ele, por assim dizer, doa ao Verbo e ao Espírito Santo todo o seu ser, toda a sua essência. Nas processões das criaturas, ele doa essências limitadas e um ser limitado, delimitado. Não doa o seu próprio ser, a sua própria essência. Então, participar do ser é receber de Deus o ser, o próprio ser, né? O autor da criação, é receber dele um ser participado, um ser delimitado, uma essência delimitada. Né? Enquanto que nas processões trinitárias há uma doação da inteira realidade divina, tanto a segunda pessoa quanto a terceira pessoa, por assim dizer.
Me expresso assim para tentar, através dessa distinção entre as processões trinitárias e a processão das criaturas, fazer a distinção que os panenteístas não fazem. Tá? Para um panenteísta, é como se... E essa foi uma das melhores explicações que eu li no filósofo Xavier Zubiri, e ele fala assim, o panteísmo bramânico ele não dispunha do termo panenteísmo. Ele fala, o panteísmo bramânico é bastante mais sofisticado que os outros, porque nele é como que há uma espécie de união hipostática entre Deus e o mundo. Aquilo que é privilégio de Cristo, aquilo que é privilégio exclusivo, único de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a união hipostática, quer dizer, a pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a pessoa do Verbo unida à natureza humana de Jesus de Nazaré, isso que é um privilégio de Jesus, para o panenteísta e, por extensão, para o perennialista, é algo que acontece com o mundo inteiro. Com o mundo inteiro. Com todas as almas e com o mundo inteiro no final das contas. Né? Claro, o mundo e as pessoas têm naturezas ou essências distintas da essência divina. Mas a subsistência de todas as coisas é a divindade. Essa é a ideia do panenteísmo. E essa é a ideia, no fundo, do perennialismo, na medida em que o perennialismo, essa escola perennialista que foi fundada mais recentemente por René Guénon, Fritjof Schuon, que são autores mais contemporâneos, e outros, na verdade, eles fazem uma projeção do panenteísmo hinduísta para as demais religiões. As tradições esotéricas do islamismo e do judaísmo são também marcadas por esse panenteísmo. Ok? Elas são influenciadas pelo neoplatonismo. Bom, já havia tradições esotéricas no judaísmo antes, segundo os estudiosos, antes do neoplatonismo entrar em cena. Mas, de um modo geral, os autores considerados místicos, né, cabalistas, sufis, eles têm essa influência do panenteísmo. Ou seja, eles fazem a identificação entre o fundo do ser e a divindade. Alguns autores católicos que têm essa heterodoxia da influência do neoplatonismo, como Mestre Eckhart, e como Scoto Eriúgena, e como Nicolau de Cusa, por exemplo, também vão falar dessa identidade entre o fundo da alma e a centelha divina. Né? Mas qual é o problema desse erro? O problema desse erro é que ele, no fundo, vai acabar fazendo da nossa salvação ou da nossa santificação algo que nos pertence já por direito desde sempre. E aí se perde a noção de que a participação na natureza divina, da qual fala São Pedro, é uma graça. É uma graça. Ela só pertence por direito a Jesus, mas por graça pertence a todos aqueles que creem no sacrifício redentor de Cristo e se unem a ele através da graça dos sacramentos, através da graça da oração, através da graça das boas obras feitas em comunhão com Cristo. Né? Então, o problema do perennialismo é o problema do panenteísmo, é o problema de confundir algo que é uma graça com um direito. Né? O filósofo Olavo de Carvalho, que é uma pessoa, digamos assim, que estudou essa questão da unidade transcendente das religiões, do perennialismo, no seu último artigo, pelo menos que eu saiba, o seu último artigo a respeito se chama As Garras da Esfinge, sobre René Guénon, ele faz uma distinção que ainda é insuficiente. Ele faz uma distinção entre o perennialismo como uma visão metafísica e o perennialismo como uma visão religiosa. Como uma visão religiosa, ele seria errado, porque é o cristianismo, é o catolicismo com os sacramentos que nos dá os meios de salvar a alma. O problema é que essa crítica do Olavo é insuficiente. Também como visão metafísica está o perennialismo equivocado.
Por quê? Justamente pela diferença essencial que existe entre o panenteísmo e o monoteísmo da criação, né? Ora, mas Santo Tomás de Aquino não usou o termo emanação, né, o termo de Plotino, um termo que a gente pode associar ao brahmanismo também na sua obra para falar da criação. Usou, mas ele usou o termo, né, naquele diálogo ali com o neoplatônico, mas ele modificou o sentido, né? A gente precisa atentar a isso. Para Santo Tomás, claro, Deus é a fonte do ser, né? E ele, a partir do seu próprio poder, cria as outras coisas. Mas as coisas criadas não estavam como uma potência passiva em Deus. Ok? As coisas criadas nascem da potência ativa absoluta de Deus, do poder da onipotência divina. Deus não tinha em si as coisas já, digamos assim, não tinha mais do que as possibilidades lógicas das coisas no seu verbo eterno, mas não as tinha como presentes lá em forma de potência passiva à espera de uma atualização. As coisas não existem de certo modo em Deus antes de existirem pela criação, a não ser como, repito, ideias, possibilidades lógicas, mas não como possibilidades físicas, não como potências efetivas, né? Então, o perennialismo, ele peca na medida em que peca o panenteísmo, né? Na medida em que, assim, fora, digamos assim, fora da visão do monoteísmo da criação, o panenteísmo é a visão mais sofisticada que tem, mas ele ainda mas ele mantém esse equívoco de fazer de Deus o fundo das coisas, o fundo da entidade das coisas, e não o fundo presente nas coisas, fazendo com que elas sejam distintas dele em seu próprio ser. Em seu próprio ser, né? Qual vai ser a tendência do panenteísmo em relação à condenação eterna? Se todos partilhamos do mesmo ser de Deus, se o mundo inteiro é mais ou menos como Jesus, vai haver espaço para uma verdadeira condenação? Reprovação das almas? Não existe essa possibilidade. Existe a possibilidade da reprovação precisamente pelo fato de que as almas não são, no mais fundo de si mesmas, Deus. E, portanto, o panenteísmo pode, e o perennialismo, na medida em que bebe do panenteísmo, vai nos fazer acreditar numa salvação já dada. Já dada. É claro, existem muitas variações, né? Se você pega um autor, sei lá, como Hegel, que é um panenteísta filosófico, não é um panenteísta religioso, né? Para o Hegel, também da ideia absoluta sai o mal. O mal que existe no mundo sai da ideia absoluta. É como uma espécie de... É quase que uma mescla entre um dualismo gnóstico e o panenteísmo, né? Assim, o mal... E ele é purgado na história. Purgado na história. Alguns panenteístas vão falar de que algumas almas psíquicas podem se condenar, mais ou menos como também falam os gnósticos dualistas. Mas, de um modo geral, a visão panenteísta defende uma gratificação universal, falando em termos cristãos, né? Por quê? Porque já há uma identidade que em algum momento vai ser conquistada, né? Como muitas dessas religiões acreditam, ou algumas delas acreditam em reencarnação, em algum momento vai chegar a unidade do meu, ou a dissolução do meu ser psíquico e a perfeita integração da minha realidade em Atma e depois em Brahma, ou no intelecto e depois no Uno, né? Em algum momento chega. Mas se não é assim, se existe uma criação onde o ser das criaturas, embora esteja fundado em Deus, não é o próprio ser divino, então existe a necessidade de acolher a graça para que nós, como falam os padres gregos, nos deifiquemos, né? A deificação ou a santificação em termos ocidentais, né? Nós precisamos acolher a graça. Nós precisamos do arrependimento.
Veja, não é que um panenteísta geralmente vá pregar, pode ser que pregue também, por motivos similares a como os gnósticos pregam a dissolução moral às vezes. Mas ele geralmente prega uma ascese, ele geralmente prega uma meditação, uma devoção, né? Ok? Não estou dizendo que o panenteísta seja um demônio aqui, não. Estou dizendo simplesmente que... mas são meios humanos do ponto de vista da graça de Cristo, né? E... Bom, espero que essa parte tenha ficado clara. Eu vou ler alguns trechos da obra do Fritjof Schuon sobre a unidade transcendente das religiões para fazer umas observações complementares, né? Mas a tradição católica apostólica não é esta tradição perene, é a tradição. Como que a igreja define a tradição, né? Ela não fez uma definição formal. No Concílio de Trento, por conta das questões envolvendo o protestantismo, né, que pregavam a sola escritura, né, a fé vem só das escrituras, os padres conciliares em Trento falaram que a nossa fé ela vem das escrituras e das tradições não escritas. Essas tradições não escritas, algumas vezes são traduzidas por tradições oral ou pela tradição oral. Me parece que tradição não escrita é mais abrangente e mais fiel à realidade. Porque tem a tradição oral, mas tem as instituições apostólicas. Por exemplo, a liturgia. A liturgia é a parte principal da tradição. A liturgia é a parte principal da tradição. Mesmo que, digamos assim, em todos os seus detalhes empíricos, a missa de São Pio V não remonte ao século I, mesmo que ela não tenha sido a missa celebrada no cenáculo ou nas catacumbas, a estrutura ritual dela deriva dessas celebrações apostólicas, né? A essa estrutura mais simples foram se acrescentando desenvolvimentos dentro da estrutura, desenvolvimentos que em São Gregório Magno já havia bastante coisa, né? Depois, no século XIII, já era praticamente a missa que São Pio V vai ratificar, né? Vai cristalizar no concílio, após o Concílio de Trento, em 1570. Né? Então, a tradição é a entrega dos apóstolos, né, das verdades que depois foram consignadas nas Escrituras. Primeiro de tudo, houve a tradição, correto? Os apóstolos não andavam com a Bíblia embaixo do braço, não tinha ainda impressa, não tinha a Bíblia impressa. Eles transmitiam oralmente aquelas verdades que depois algumas foram anotadas e se transformaram nos evangelhos, né? Os apóstolos escreveram as suas epístolas e tal. São João depois teve as visões do Apocalipse. Essas tradições, algumas não foram escritas, né? São João evangelista fala no final do evangelho dele que se eles fossem escrever tudo que Jesus disse e fez, não caberiam em todos os livros do mundo. Então, um monte de coisa que Jesus disse e fez não está nas escrituras, mas está na tradição não escrita, na tradição oral, né? Presente, por exemplo, que depois se mostram através dos escritos dos padres, né? Não é que o escrito do padre seja, digamos assim, a fonte da tradição. Ele é um testemunho da tradição, né? Não é que as celebrações litúrgicas sejam a fonte, eles são testemunhos da tradição, né? Mas a estrutura ritual da Eucaristia, né, bem como dos demais sacramentos, né, não só a matéria e a forma, no sentido da teologia sacramental escolástica, mas também essa estrutura ritual que acompanha a matéria e a forma, porque o sacramento é uma ação, né? Então, o sacramento, ele não é uma coisa estática, ele é uma coisa dinâmica, que vai sendo celebrado, vai entregando a fé, né? A sucessão apostólica faz parte da tradição, né? É a entrega da fé. É a entrega da fé, a entrega das verdades da fé, a entrega das instituições apostólicas. Essa tradição apostólica tem alguma coisa a ver com a tradição perene dos perennialistas? Não, não tem. A tradição é parte da revelação, junto com a Sagrada Escritura, né? Ambas sendo interpretadas quando
a situação requer pelo magistério da igreja, né? Definido pelo magistério da igreja. Então, a tradição apostólica é uma parte da revelação. A revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A revelação da criação, da distinção entre Criador e criatura. Do privilégio exclusivo de Cristo como Filho de Deus, que faz com que todos nós possamos participar desse privilégio através da adoção batismal, né? O privilégio da divindade de Jesus, que é comunicado a todos nós mediante a nossa justificação e santificação, né? Nós podemos ser, ao final da nossa vida, transformados em Cristo, né? Aquilo que ele é desde o princípio. Nós podemos ser depois aquilo que ele é desde o princípio. Quando lá São Paulo fala, escrevendo aos Coríntios, que no final das contas Deus será tudo em todos, é como se, após o juízo, ao menos entre os eleitos, houvesse um certo panenteísmo, né? Digamos assim. Por quê? Porque entre os eleitos, né, depois que todos responderem à graça e todos estiverem na glória, todos participarão a seu modo, né? Jesus em primeiro lugar, Nossa Senhora em segundo lugar, participarão da própria natureza divina, né? Já aqui, enquanto caminhamos, na medida em que estamos em graça, podemos participar da natureza divina, ou seja, podemos agir como Jesus, podemos agir como os santos, podemos agir como os apóstolos, como os profetas, como as pessoas que vivem compenetradas com o coração de Deus. Podemos agir assim. Mas pela graça e não por uma espécie de privilégio ou direito nosso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Que nós tenhamos essa humildade de reconhecer que não há uma unidade transcendente das religiões no sentido de que todos os caminhos seriam equivalentes de alguma forma ao caminho que é Cristo, né? E não basta apenas fazer a distinção que o Olavo de Carvalho fez, dizendo que o catolicismo é a única via de salvação pelos sacramentos. Bom, isso está certo, mas o que não está bem ainda é que não há uma unidade, não há tal unidade metafísica, né? Não é que não é que o cristianismo obtenha pela graça, digamos assim, de maneira mais fácil aquilo que já seria nosso direito. Não. O Senhor Jesus nos obtém pela graça aquilo que não nos pertence de modo algum. Né? E as outras religiões, na medida em que não têm o conhecimento de Cristo, na medida em que se afastam desse conhecimento da distinção entre Criador e criatura, tornam ainda mais difícil a salvação dos seus membros, né? Às vezes as pessoas falam, se a pessoa for fiel às suas religiões, elas vão se salvar. Depende. Muitas vezes é melhor ser infiel aos traços principais da religião. Na verdade, por exemplo, uma pessoa que vive uma devoção muito básica, que não conhece esses meandros da mística, ou da metafísica, ou da suposta mística, da suposta metafísica, está em melhores condições do que a pessoa que está muito avançada nesse conhecimento e muito envolvida nesse afastamento da verdade. A verdade é essa. Vejam como, num certo sentido, os politeístas lá da Grécia e de Roma acolheram melhor o cristianismo do que os religiosos mais sofisticados, né? Por quê? Porque os politeístas eles não tinham nenhuma pretensão assim muito sofisticada de religiosidade. Eles faziam... O politeísmo era uma espécie de cumprimento cívico dos deveres e tal, né? E, bom, a bem da verdade, não era politeísmo no sentido que a gente imagina assim. Eles não acreditavam que o Deus do céu se dividia em vários deuses. Não é isso. Antes, eles eram agnósticos do Deus transcendente, né? Eles achavam que existia um Deus além daqueles deuses, daquele panteão, mas que eles não podiam ter acesso, que eles tinham que se virar com aqueles deuses lá que apareciam no meio dos fatos da cidade e da natureza, né? Por isso que, em certo sentido, eles estavam menos distantes da soberba
do que muito religioso, muito sofisticado, que pode justamente por causa dessa sofisticação cair na soberba, de se achar divino. Né? Então, vou ler um pouquinho aqui que eu tinha falado do livro do Fritjof Schuon. Bom, não vou ler todas as partes que eu tinha separado, não, porque senão vou demorar muito. O Schuon fala assim, logo no início do livro dele, no prefácio, o mundo não é somente mais ou menos imperfeito e efêmero, senão que ele não é sequer de nenhuma maneira com respeito à realidade absoluta, posto que a realidade do mundo limitaria a de Deus, o único que é. Para o ser mesmo, que não é outro que o Deus pessoal, encontra-se, por sua vez, sobrepassado pela divindade impessoal. O ser pessoal é aquela primeira emanação, na visão dos perennialistas. Isso bate com os panenteístas. Né? O não ser do qual o Deus pessoal ou o ser não é mais que a primeira determinação. Tá vendo? O Deus pessoal é a primeira determinação. Né? Mas professor Joatas, pode ter um panenteísta cristão que crê no Deus pessoal? Pode. A verdade é que pode. Existem. Por exemplo, Teilhard de Chardin. Pelo menos ele é um panenteísta. Se você lê com muita atenção a ideia dele do meio divino, é um autor jesuíta do início do século. Ele é um panenteísta que acredita no cristianismo. Né? Algumas ideias de teólogos contemporâneos, embora não sejam em si mesmas panenteístas, elas acabam levando a uma espécie de peculiar panenteísmo cristão. Por exemplo, a ideia do existencial sobrenatural de Karl Rahner. Né? O que é o existencial sobrenatural? É que a todo mundo teria sido doada a graça. Karl Rahner quis resolver uma dificuldade, que era a dificuldade do Henri de Lubac, que disse que todo mundo tem o desejo natural do sobrenatural, mas, a meu ver, essa é uma famosa emenda pior do que o soneto. Ele diz, não, nós não temos o desejo sobrenatural do natural, isso é uma contradição. Não, o desejo natural do sobrenatural, isso é uma contradição. Ele fala, então nós temos o existencial sobrenatural. Todo mundo já vem com uma espécie de graça. Como se todo mundo nascesse batizado. Né? Como se todo mundo nascesse batizado. É possível defender um panenteísmo cristão assim, da gratificação universal. Vai dar o rodeio da gratificação universal, entendo. Né? Não vai dizer que Deus é o ser das coisas, mas vai dizer que está todo mundo salvo. De alguma forma. Para ser um panenteísta cristão tem que dar esse rodeio. Assim, ter essa forma de... Né? E todos esses autores têm uma dificuldade com o tema do inferno. Né? O Teilhard de Chardin vai falar, Senhor, me pediste para crer no inferno, mas não me pediste para crer que há alguém condenado ao inferno. Bom, Deus pediu para a gente não torcer para ninguém ir para o inferno, né? Claro, a gente não deve se torcer para ninguém, rezar para todo mundo se salvar, mas me parece que as escrituras são bastante claras a respeito da realidade da condenação como algo que já aconteceu, né? Mas vai ser confirmado no juízo final. É um mistério. O mistério da reprovação é um grande mistério também. É um grande mistério. E é muito. E a meu ver, quando os teólogos tentam perscrutar a predestinação e a reprovação, isso traz maiores problemas. O cristão não deve se preocupar com o problema da predestinação. Não deve. Deve viver fazendo o bem, viver, recebendo os sacramentos, indo à missa, se confessando, fazendo a caridade, rezando pelos outros, para os outros se salvarem, né? Não torcendo para ninguém ir para o inferno. Né? Assim, uma coisa a gente pode estar certa: Deus é misericórdia e Deus é justo e Deus não faz nada mal. Quem for condenado vai ser condenado por alguma razão justa. Eu não entendo por quê, ou vocês não entendem por quê, mas Deus saberá, sim. E no fundo não é a predestinação, do ponto de vista pastoral, ela não tem muito sentido, né? Você ficar falando sobre a predestinação. Né? Porque assim, o negócio é o seguinte, tá aqui o evangelho. Toma.
acredita, se converte, e ponto. Vive isso aí, persevera até o fim. Né? Trazem angústia. A predestinação é um problema que traz muita angústia, que traz uma série de questões que não podem ser perscrutadas simplesmente. Né? Assim, se Deus quisesse revelar todo o processo, a dinâmica da predestinação, teria revelado. Né? Então, o que está revelado claramente é que nós nos salvamos pela graça de Deus que antecede a nossa ação. E quem se perde por conta do seu pecado não arrependido. Continua o Shuon. O Deus pessoal ou ser não é mais que a primeira determinação a partir da qual se desenvolve todas as determinações secundárias que constituem a existência cósmica. Agora, o exoterismo, é assim que ele escreve, não pode admitir nem esta irrealidade do mundo, nem a realidade exclusiva do princípio divino, nem, sobretudo, a transcendência do não ser em relação ao ser que é Deus. Em outros termos, o ponto de vista exotérico não pode compreender a transcendência da suprema impessoalidade divina, da que Deus é a afirmação pessoal. Estas são verdades demasiado elevadas e, bom, isso é uma safadeza lógica aqui, né? E por isso mesmo demasiado sutis e complexas desde o ponto de vista do entendimento simplesmente racional, como para ser acessíveis à maioria e suscetíveis de formulação dogmática. Né? Isso não é outra coisa que uma síntese dele, pessoal, da religiosidade panenteísta, né? Da qual eu já tinha falado, né? Da qual expressões mais clássicas, como eu disse, são o brahmanismo no Oriente e o neoplatonismo no Ocidente. Né? Deus é um absoluto impessoal ou não ser nessa visão, isso é, não tem uma essência específica delimitando. E o Deus pessoal, que é o ser, que é a manifestação deste Deus pessoal, é essa essência divina. Né? O mundo não tem outra realidade que a de Deus. Mas esse mundo, a figura desse mundo também não passa, né? Diz o apóstolo. Né? Esse mundo aqui não tá dominado pelas concupiscências, né? Tudo que há no mundo. Num certo sentido, sim. Esse mundo passa num certo sentido. Passa com as suas concupiscências. Ou seja, tudo que é ilusório no mundo, que é fruto do pecado, passa. Né? Agora, a criação, né? Não o mundo no sentido joanino, que é o âmbito das concupiscências, mas a criação, o reino de Deus, né? Que é, no fundo, a igreja, né? Que está em construção, por assim dizer, né? Esta permanece. Né? As minhas palavras não passarão de Jesus e a sua principal palavra é a palavra, o faça-se que ele deu à igreja, o faça-se que ele deu aos seus fiéis, né, diletos, né, aos filhos de Deus. Então, há uma dificuldade na visão panenteísta com a questão da realidade do mundo, porque, justamente, a meu ver, na explicação que eu dou, justamente pela falta da experiência da graça justificante. Né? O oriental, de um modo geral, ele conhece a realidade, não chama desse nome, mas ele conhece a realidade do pecado. Né? Ele conhece. Mas como ele conhece e não conhece a realidade da graça justificante, então, para ele se desfazer do pecado, ele tem que se aniquilar. Né? Porque ele vê o ego, ele vê o homem velho, ele vê o homem exterior, mas ele não vê a pessoa. Não vê a pessoa. E por isso que uma das dificuldades que o oriental tem com o conceito de pessoa, ele acha que o conceito de pessoa é um conceito inferior ao conceito de algo que uma realidade, uma divindade impessoal, melhor dizendo, pode ser algo superior a uma realidade pessoal. Mas não é assim. Pessoa é o mais sublime dentro da realidade. Né? A realidade pessoal é o que é mais sublime dentro da realidade. Né? Pela inteligência, pela vontade, pela inteligência veraz, pela intelecção veraz, pela volição amorosa, a pessoa ela se autopossui e se doa às demais. Quando você só conhece o indivíduo orgânico,
né? Que é também só a única coisa que o liberalismo entende, por exemplo. Né? O liberalismo, a ideologia liberal moderna, não conhece a pessoa. Até pode falar de direitos da pessoa humana, pode falar, mas não conhece a realidade da pessoa. Porque não conhece a realidade do espírito. Do espírito pessoal. Né? Então, quando você conhece a realidade do indivíduo orgânico, a carne, se você for um oriental religioso, você vai querer dissipar essa coisa, se afastar disso. Se você é um liberal, um ocidental, que conheceu através do cristianismo a bondade do mundo, mas que não vive de acordo com a graça de Cristo, você vai querer mergulhar e justificar o mergulho na carne, o mergulho na... Né? São duas maneiras equivocadas. Né? Porque a visão cristã, a revelação, nos manda... ou nos oferece a chance de nos desfazermos do homem velho e nos renovarmos do homem novo, ou seja, de vivermos segundo a nossa dimensão espiritual. Essa dimensão espiritual está efetivamente velada quando nós não vivemos na graça. Efetivamente velada quando nós não vivemos na graça. Viver como pessoas, viver como espíritos encarnados, é uma realidade que só vive de maneira perfeita, só vive de maneira plena, só se vive na graça. Só se vive na graça. O homem infiel, o homem não cristão, o cristão incoerente, o que não luta pela sua santidade, o que não vive minimamente a mortificação, a ascese, ele não conhece o que é viver como pessoa. Não conhece o que é viver como pessoa. Viver como pessoa é viver livre e amorosamente. Viver inteligentemente, discernindo a verdade e viver amorosamente, desejando o tempo todo o bem e optando pelo bem o tempo todo. Quão difícil é isso, né? Para mim é difícil, imagino que seja para vocês também. Né? Por mais santo que alguém seja aqui, certamente em algum momento tem essa dificuldade. Né? Essa dificuldade. Viver como pessoa, né? É muito difícil. Por isso o oriental que conhece o indivíduo orgânico não quer saber dele, e por isso que o ocidental moderno que conhece e, bem, tem uma notícia de que o mundo é bom por causa do evangelho, né? Que o mundo visível é bom por causa do evangelho, mas que não quer saber do evangelho, o evangelho mesmo, né? Assim, mergulha nesse mundo. Né? E por isso que, no final das contas, ao vivermos assim, não só os orientais, panenteístas, mas o que é cristão, o que é católico e que vive na carne, que vive de maneira impessoal. De maneira impessoal. Viver de maneira pessoal é viver na graça. Porque, como eu já falei em outra ocasião, a graça não é só, embora seja fundamentalmente, um presente para nós sermos elevados à natureza divina, mas ela também é um presente para nós vivermos de maneira reta a nossa natureza humana, a nossa natureza pessoal criada. Né? Então, é muito importante ter em conta essa dimensão pessoal. Se nós, agora eu vou falar uma coisa um pouquinho difícil aqui, se nós formos realizar uma transposição da fala do Chuon para a linguagem tomista, este ser, este primeiro emanado, não corresponde ao S do ser, do ato de ser de Tomás. Tá? Justamente porque na terminologia platônica, o além do ser, que é o bem, o uno, a divindade, é além da ousia, além da substância, além da essência, melhor dizendo, além da essência. Né? Além da essência determinada, melhor dizendo, além da essência determinada. Né? Há uma intuição de algo verdadeiro aí nessa ideia do além do ser, porque é o além da ousia. Mas falta entender melhor essa questão da pessoa. Né? O YS tomasiano, ser divino, também está além de toda essência específica. Ok? Deus não é uma coisa entre outras. Não existimos eu, você e Deus aqui. Deus existe como algo para além dessa classificação. Né? Não estou falando de Jesus, evidentemente, na sua natureza humana. Estou falando
Como eu estava lendo aqui, o Y.S. Thomasiano, o ser divino, também está além de toda a essência específica. Porém, Deus, em Tomás e no cristianismo, não é a não essência, o vazio ou o nada, mas é plenitude absolutamente concreta, possuindo eminentemente toda a essência específica, que na criação é potência que compõe com seu ato de ser. Ele é esta plenitude, por assim dizer, por ser especificamente tudo. Deus é aquele cuja essência é ser. Isto é, não é isto ou aquilo, mas tampouco é nada. É mais a plenitude do ser. Plenitude do ser. A ideia de fundo do autor, que é a do panenteísmo, é a de que a criação é uma emanação da essência pessoal a partir da não essência impessoal divina e do mundo a partir da essência. O fundamento que ele apresenta é que a realidade do mundo limitaria a realidade divina. A crítica deve abordar as duas questões, o caráter pessoal ou impessoal de Deus e a identificação ou distinção entre a realidade de Deus e a do mundo. O problema da criação. Já falei do caráter pessoal, vou falar do problema da criação. A criação, o ato criador, é incompreensível pela razão humana, filosófica ou científica. Porque o ato criador, né, o que Deus realiza como ação divina, é Deus mesmo. Okay? Não confundir o termo do ato criador, que são as criaturas, e o ato criador. O ato criador é Deus. Ok? Assim como a intelecção divina é Deus, o ato criador é Deus. A ação criadora é Deus. Tá? Não tem acidente em Deus. Tá? Agora, o termo da criação, que é o mundo, que é a criação no sentido de as criaturas, isto sim é diferente de Deus. Mas por que a criação enquanto ato criador é incompreensível? Porque nós teríamos que estar lá, junto de Deus, vendo o mundo sair das mãos, sair do coração de Deus. Assim. Como é que a gente vai fazer isso? Só se nós fôssemos a quarta pessoa da Santíssima Quaternidade. Né? Nós não podemos ver. E os panenteístas, eles se colocam num rolo porque eles querem falar da emanação de Deus desde o absoluto. Assim. Aí, na lógica do absoluto, a emanação vai ser de algo que já estava. Entenderam? Por quê? Porque quando eles fazem esse caminho de falar da criação desde Deus, eles necessariamente vão incorrer nesse problema lógico aí. Né? Eles pressuporão. É assim mesmo? Pressuporão. É isso? Esquisito, né? Que a potência passiva em Deus, entendeu? Na verdade, o meio da gente se achegar à criação é a partir da nossa realidade de criatura, né? Por exemplo, as 5 vias. Aí a gente percebe a nossa dependência existencial para com Deus. Então, nós sabemos que nós somos distintos dele e que fomos criados. Agora, se eu quiser entender como eu fui ser, como é a criação, eu caio num problema sério. Né? Num problema que é a incapacidade intelectual para isso, para falar isso. Né? Para falar isso. Bom, a criação é incompreensível pela razão humana, o ato criador, porque não se distingue da própria realidade divina. O que a metafísica entende é a criaturalidade, a relação criatural, ou a religação ontológica na linguagem de Zubiri. A dependência existencial do mundo em relação a Deus. Mas não se pode entender nem como, nem por que se inaugurou essa relação de dependência. Ok? Não tem como. Um autor tem um problema que o Aristóteles trata, assim, o mundo foi criado desde toda a eternidade, né? Eita ferro. Santo Tomás diz que poderia ter sido. Santo Tomás interpreta o Gênesis 1:1 como se ali estivesse dito que o mundo começa no tempo. Tá? Eu confesso que acho que não existe uma definição magisterial a respeito. Tá? Mas, na opinião mais do que autorizada de Santo Tomás, o mundo teria sido criado no tempo. Mas ele fala, olha, o Aristóteles não está errado do ponto de vista da razão, não. Por quê?
Porque o que é o Deus é em relação ao mundo não é um princípio cronológico, é um princípio ontológico, é um princípio do ser. De modo que tanto faz. Assim, na verdade, nenhuma criatura está diante... Mesmo, assim, o que ia ter sido criado desde toda a eternidade, do ponto de vista da criatura? É algo até difícil de mensurar, né? Para começar, teria que ser uma criatura espiritual, não uma criatura material. Não. Não só eviterna. Não só eviterna. Eviterna como os anjos são eviternos, né? Ou seja, tem um início, mas não tem fim. Né? Como as almas espirituais também, né? Como os espíritos criados todos são. Né? Mas o Tomás diz, Aristóteles, do ponto de vista da razão, poderia estar certo. É que ele considera que o mundo foi criado no tempo e o Aristóteles está errado por uma revelação que o Aristóteles não pôde conhecer. Né? Mas o Tomás sempre defende o Aristóteles, a verdade é essa. Às vezes ele defende o Agostinho, mas aí ele diz que o Agostinho disse a coisa que ele queria que o Agostinho tivesse dito, e não exatamente o que o Agostinho disse. Porque ele não quer contradizer os grandes mestres, assim, os grandes... Né? As razões eternas. Ele faz uma adaptação das razões eternas de Agostinho / Platão de um modo que não é o que Agostinho falou. Mas ele fala, assim o Agostinho fica bem. Santo Tomás respeitava muito Agostinho, Aristóteles. O Dionísio também, ele respeitava muito. O Dionísio é um neoplatônico que tentou cristianizar o Plotino, mais o Próclo que o Plotino. Né? Tentou justamente falar da emanação com a criação. Né? Os nomes divinos, a hierarquia divina, são todas obras que Santo Tomás cita muito na Suma Teológica e nas suas diversas obras. Dionísio é um dos mais citados por ele, junto com Agostinho e Aristóteles. O próprio livro De Causis, do Próclo, o Santo Tomás cita também. O Próclo diz lá, o ser é o primeiro... ser foi o primeiro criado. Mas o Próclo está falando daquele ser lá do intelecto. Né? Assim, né? E o Tomás vai fazer desse ser o ato de ser que é o mais fundamental nas criaturas. Né? Sempre dá um jeito de aproveitar qualquer possível traço de verdade ali que exista nos autores que ele lê. Acho que só tem uma vez que o Santo Tomás, numa das suas questões, fala, não, esse autor é muito burro, eu não vou comentar. Os outros todos ele fala com muito... Ele está falando... tem uma que ele fala assim, esse autor não merece resposta. Mas todos os autores ele trata com todo respeito. Perdão. Se a razão pretender perscrutar o ato criador, fatalmente cairá na metafísica panenteísta, porque ela não pode, a razão, compreender como o absoluto divino doa o ser às criaturas. Seria preciso estar em Deus. E se quiser reduzir este ato às categorias lógicas da inteligência humana, pressuporá o princípio da extraneilidade. Do nada, nada se pode fazer. Né? E assim cairá na univocidade do ser e no panenteísmo. Deus é a própria subsistência do mundo, e não o autor da subsistência do mundo, que é a visão católica, a visão da metafísica da criação. A retórica perennialista das verdades demasiado elevadas para o esoterismo, na realidade, esconde esse racionalismo logicista. Né? Evidentemente, o perennialista vai dizer que é uma verdade metafísica, no sentido de mística, mas é uma afirmação gratuita, né? Arbitrária. Porque se pudesse demonstrar que há um absoluto que é o próprio ser do mundo, eles o fariam. Né? Mas não fazem. A metafísica panenteísta sempre parte do absoluto neste sentido de todo, como se fosse evidência. Uma vez eu disse, parece um pouco indelicado, mas o panenteísmo é uma crença. É uma crença, porque você se instala lá no absoluto que é a subsistência do mundo. Não tem como você partir das criaturas e identificar o nosso ser, a nossa entidade com o ser divino. No máximo você pode ter querer ter essa expectativa, esse desejo. Mas na verdade, o panenteísmo é uma crença. Por mais que depois haja muita elaboração, muita sofisticação, eu penso que no fundo ele é
uma fé. Uma fé. Bom. Nunca há a apreensão intelectual imediata ou direta de um absoluto. Né? Claro, um perennialista pode dizer, não, mas o místico tem. Sim, mas vamos ver, os místicos católicos, por exemplo, vamos ver mais expressivos, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila. Eles jamais falam deste absoluto atingido pela ciência infusa, sei lá, como se fosse a própria realidade deles. Veja, o Mestre Eckhart, que é um místico especulativo, fala. Mas os místicos experimentais não falam. Né? O Scotter Usna, que é um místico especulativo, fala. Mas os místicos experimentais, os que têm a influência do neoplatonismo não depurada e que são místicos especulativos, ou seja, raciocínio, podem achar isso. Mas os místicos experimentais principais, não. Se você ler toda a obra de São João da Cruz, toda a obra de Santa Teresa de Jesus, nelas não há nada que possa... por mais que a linguagem poética que eles utilizem por diversas vezes, nada ali vai dizer que eles são algo da Santíssima Trindade. Assim, nada. Eles sempre mantêm mesmo quando eles estão mergulhados misticamente naquela... como fala Dionísio Areopagita, nas trevas da divindade. Eles nunca vão se confundir com a divindade. Claro, você, na experiência mística, você vai ser uma coisa só, porque você antecipa bom, eles já viveram o desposório místico e eles antecipavam aquela realidade da glória. Mas vejam, eles que tinham essa experiência unitiva não diziam que essa experiência unitiva é uma prova da identidade entre o cume da alma e o divino. Perfeito? Vocês podem ler São João da Cruz todo, Santa Teresa d'Ávila toda. Não vão encontrar esta confusão. E outros místicos também. Mas eu falo os dois porque os dois são paradigmáticos. Eu acho que eles desenvolveram melhor a teologia mística. Tem uma teologia mística mais teológica, por exemplo, de São Gregório de Nissa, na vida de Moisés. Também ali não aparece uma identidade entre Deus, uma identidade natural entre Deus. E olha que São Gregório de Nissa especulava como uma especulação teológica a possibilidade da apocatástase. Mas ele não defendia a identidade entre o cume da alma e a divindade. Ok? Eu estou falando dele que é um autor que especulava a apocatástase. Geralmente, muitas vezes, a apocatástase pode estar associada ao panenteísmo. Não necessariamente. Então, ele foi o primeiro a desenvolver uma teologia mística, né? Assim, São Gregório de Nissa. E se vocês procurarem outros autores, também não vai haver essa identificação. Se vocês procurarem na Escada Santa de São João Clímaco, não há essa identificação. Se vocês procurarem na Filocalia, vocês não vão encontrar essa... Embora alguma outra passagem um pouco... Mas, de modo geral, vocês não vão encontrar essa identidade entre o cume da alma e a divindade. Né? Então, o grande problema do perennialismo é que não há essa identidade transcendente das religiões, não há também uma identidade metafísica das religiões, como disse o Olavo no último artigo dele a propósito do René Guénon, não há, nem isso há, não há. Mas há uma distinção fundamental entre as diversas religiões. Né? Se você dizer a um budista que ele crê no fundo, que o que ele acredita no fundo, ou que ele defende teologicamente, por assim dizer, metafisicamente no fundo, é o mesmo que do hinduísmo, ele vai dizer, então para que eu vou ser budista e não hinduísta? Né? Porque o budismo foi criado justamente para sair dos problemas do hinduísmo. Né? Foi elaborado com... Bom, talvez, como eu falei, o taoísmo seja mais próximo disso, né? A ideia do Tao indiferenciado, do qual sai o Tao, os dois, masculino e feminino e tal, eu acho que o neoplatonismo é mais próximo disso, e daí também as correntes esotéricas, a corrente neoplatônica católica mais marginal, heterodoxa também, Scotter Usna, Mestre K, mas nos grandes teólogos, nos grandes místicos católicos, vocês não vão encontrar essa identidade. Né? O principal problema é
que a criação no panenteísmo não é uma verdadeira criação. Porque quando você lê as explicações do plotinismo, né, do imanentismo plotino, na verdade, assim, o intelecto sai do uno, mas não termina de sair. A alma sai do intelecto, porque as almas, no fundo, são a alma, que no fundo é o intelecto, que no fundo é o uno. Então, tudo se reduz, no fundo, ao uno. Né? Enquanto na metafísica da criação, Deus realmente cria um mundo distinto. Né? É um mundo distinto, no qual Cristo tem o privilégio de ser da união hipostática, e esse privilégio ele reparte entre todos aqueles que acolhem o seu sacrifício, o seu evangelho, né, e a sua graça. Bom, é isso. Eu poderia falar mais sobre algumas consequências práticas, políticas do perennialismo, mas vou deixar para outra ocasião, porque aqui quis fazer a parte mais teológica para que o entendimento dessa distinção fundamental da criação para a emanação, do privilégio de Cristo para uma união hipostática que seria do mundo inteiro, e, portanto, a graça do cristianismo não é só a de nos fazer alcançar aquilo que já seria um direito nosso, mas de nos fazer alcançar aquilo que, como o próprio nome diz, é gratuito, né? Então, é imerecido. E não faz... Deus está em nós, mas não é um momento da nossa realidade. Ele está no fundo das almas e está no fundo do mundo como o fundamento transcendente, imanente na medida em que está no mundo, dando o ser ao mundo, né? Deus... o Zubiri fala isso e eu acho interessante. Deus está no fundo de cada criatura, fazendo com que elas sejam distintas dele, fazendo com que elas não sejam ele, mas sejam o que elas são. Né? Às vezes a linguagem da mística ou a linguagem da metafísica pode parecer um pouco a linguagem do perennialismo, do panenteísmo, mas nós precisamos fazer essa depuração sutil para entender as distinções e ver que são coisas diferentes. São coisas diferentes. Né? E uma é certa e outra está errada. Pode ter algum proveito conhecer as outras religiões, desde que você conheça a verdade. Você pode conhecer com uma leitura guiada e tal outros livros. Mas os autores perennialistas, porque eles fazem essa confusão, acabam muitas vezes sendo prejudiciais aos católicos, especialmente quando não dominam essas questões metafísicas, essas questões teológicas. E, bom, mas eles resgatam os símbolos. Sim, bom, nós precisamos resgatar os símbolos na Igreja Católica. Nós precisamos resgatar a dimensão estética, né, artística. Nós precisamos, sim, precisamos. Mas se você for estudar simbolismo com alguém que não tem o conhecimento, que distorce o conhecimento da revelação, dificilmente você vai poder fazer um bom uso desse estudo. Então, precisamos sim conhecer a nossa teologia mística, precisamos sim conhecer, né? Um autor muito bom, acho que serve para todo mundo, assim, São Francisco de Sales. São Francisco de Sales. Né? A Filoteia é mais introdutório, na introdução à vida devota. Né? Mas o Tratado do Amor de Deus traz ali uma série de coisas simbólicas, uma série de coisas da vida mística. Ele meio que rumina um pouco os carmelitas, né? São João da Cruz e Santa Teresa, e transmite aquilo de uma forma mais acessível e mais... possivelmente também mais fruível, né? Assim, porque São João, os poemas de São João e tal são mais difíceis de você ler aquilo com proveito, né, espiritual. Não porque seja, porque é muito profundo, é muito... Embora, se você também ler, por exemplo, começa lendo lá a Subida do Monte Carmelo, as explicações que ele faz, aquilo é acessível, né? Ele está dizendo para você se
separado os pecados veniais, dos pecados mortais e tal. Então, aquilo é certamente acessível. Mas São Francisco de Sales, o Tratado do Amor de Deus, ele vem ao encontro dessa necessidade do simbolismo, vem ao encontro dessa necessidade da mística, sem recorrermos a autores que estão fundamentalmente errados, né? E que podem, portanto, estar cheios de erros acidentais também nas outras partes dos seus escritos. É isso, galera. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e até a próxima.